Bem-vindo à segunda aula a respeito de energia aqui no canal Ciência TV. Hoje vamos discutir sobre as leis da termodinâmica. E já vou adiantar uma coisa. Esse conceito teórico a respeito das leis da termodinâmica que vamos descobrir hoje, do que se tratam, são extremamente importantes para os demais conteúdos que nós vamos estar vendo. As aplicações matemáticas que nós vamos fazer levando em consideração essas leis termodinâmicas, ou seja, a aplicação matemática é exatamente o funcionamento dessas leis. Eu costumo dizer que o entendimento real dessas leis, é quando não simplesmente decorar o que é esse conceito, mas assimilar verdadeiramente esse conceito, muda radicalmente a forma de uma pessoa olhar e entender o universo que o cerca. Olhar e entender a sua própria natureza. Então, ao final dessa aula, se isso te despertou a curiosidade, eu aconselho que você busque mais informações a respeito das leis da termodinâmica. Ok? Então, vamos começar discutindo a primeira lei da termodinâmica. O que acontece nessa primeira lei? A primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte, que é impossível criar ou destruir energia. Portanto, a primeira lei da termodinâmica nos diz: não se pode criar nem destruir energia. É impossível. Não existe nenhum local no universo em que isso aconteça, certo? Ou seja, eu tenho uma outra forma de falar isso também. Eu posso também dizer de uma outra maneira, assim, ó. Eu posso dizer que a quantidade de energia que existe no universo, ela é constante. Então, a quantidade de energia no universo é constante. Por que ela é constante? Porque ela não varia, ela não aumenta nem diminui. O que eu estou querendo dizer então como ela não aumenta? Se ela aumentasse, se a quantidade de energia aumentasse no universo, nós estaríamos criando energia, e isso não é possível. Se a quantidade de energia no universo diminuísse, variasse para baixo, variasse negativamente, nós estaríamos destruindo de alguma maneira a energia, o que também não é possível em local nenhum do universo. Então, o que nós podemos fazer? O que essa primeira lei da termodinâmica nos diz? Que embora não possa criar nem destruir energia, eu posso converter, e essa é a palavra-chave aqui pra gente, eu posso converter uma forma de energia em outra, certo? Na aula passada nós discutimos diversas formas de energia. Nas próximas aulas nós vamos fazer isso, nós vamos fazer conversões entre formas de energia, por exemplo, entre energia cinética e energia potencial gravitacional, ou entre energia potencial gravitacional e energia cinética, entre energia potencial elástica e energia cinética. Vamos brincar um pouquinho com isso, correto? Então, recapitulando o que diz a primeira lei da termodinâmica, ela fala o seguinte, que eu não posso nem criar nem destruir energia, eu só posso converter uma forma de energia em outra. É um conceito simples de se entender. É uma observação feita na natureza e ela se repete absolutamente sempre. Correto? Então nós podemos converter energia. O que diz a segunda lei da termodinâmica, então? É exatamente a respeito dessa conversão de energia que é possível fazer. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um sistema, que eu vou chamar aqui de Q1, e ele tem uma certa quantidade de energia inicial. Eu não vou nem trabalhar com unidade, eu vou jogar um número aleatório, no caso aqui o valor 100, não vou trabalhar com joule, caloria, não é esse o meu objetivo nesse momento. Eu quero demonstrar que eu tenho uma certa quantidade numérica de energia nesse sistema, e eu quero converter essa forma de energia, que está na forma 1, numa outra forma de energia
Então eu vou ter um outro sistema de energia que eu vou chamar de Q2. Por exemplo, eu poderia estar querendo converter energia elétrica em energia luminosa quando eu aciono o interruptor da lâmpada da minha casa, por exemplo. Então eu estou convertendo energia elétrica em energia luminosa. Aqui eu estou convertendo uma forma de energia genérica 1 numa forma de energia genérica 2, certo? Quando eu faço essa conversão, o que demonstra, o que a gente consegue observar pela segunda lei da termodinâmica? Que não é possível converter 100% de uma energia em outra forma de energia. Por exemplo, nesse caso aqui, eu jamais conseguiria converter 100%, ou seja, esses 100 que existem aqui, em 100 também nessa segunda forma de energia. Não dá. Então vamos imaginar o seguinte, na situação eu conseguiria converter, sei lá, 20 dos 100 que eu tinha na forma de energia 1, eu consegui converter somente 20 na forma de energia 2. Talvez tenha surgido uma grande dúvida na sua cabeça agora, porque aparentemente isso viola a primeira lei. Onde estão os outros 80 que estão faltando para completar o 100 inicial? Foram destruídos? Não. Então, o que a segunda lei da termodinâmica fala? Que quando eu vou converter uma forma de energia em outra, o rendimento nunca é 100%. Grande parte, ou uma parte, dessa forma de energia que está sendo convertida numa outra, sai sempre numa outra forma de energia, que é o calor. Calor é uma forma de energia. Certo? Nesse nosso caso, se eu estou tentando converter 100 da energia 1 na forma de energia 2, aqui só consegui 20, significa que 80 daqueles 100 foram convertidos e liberados na forma de calor. Assim, se eu somo os meus 20 iniciais da forma de energia que foi convertida e eu obtive sucesso nisso, com os 80 que foram liberados na forma de calor, eu tenho, então, o retorno dos meus 100 iniciais. Certo? Portanto, a quantidade de calor liberada é igual, a soma dela é igual a soma dela com a quantidade que eu consegui converter naquela minha forma de energia é igual à minha quantidade de energia inicial. Fácil, simples, interessante. E no dia a dia, onde você pode verificar esse fato? Vamos para pensar na lâmpada. Uma lâmpada convencional. Acenda essa lâmpada e veja o que acontece. Nós estamos querendo converter a forma de energia 1, que é a energia elétrica, correto? Para uma forma de energia 2, que é a energia luminosa. E você vai ver que se colocar a mão nesta lâmpada, ela vai estar quente. Essa lâmpada convencional de filamento de tungstênio, ela tem um rendimento muito baixo e por isso ela não é econômica. Ela acaba liberando muito mais calor do que produzindo luz. Aliás, esta lâmpada produz luz por um efeito que nós chamamos de efeito Joule. Aquela resistência interna, aquele filamento de tungstênio, oferece uma resistência tão grande à passagem dos elétrons que o calor gerado é tão grande que aquele metal começa a emitir luz. E aí a gente usa isso como lâmpada. Mas ali é um resistor, cuja função, na verdade, é converter uma forma de energia em calor. Certo? Então eu acabo perdendo muito para o calor. Isso não é. Se a minha necessidade é gerar energia elétrica, não faz sentido eu perder a maior parte da minha energia na forma de calor. Vamos pensar numa outra. O seu computador, que está aí ao seu lado. O que está acontecendo com ele? Está convertendo energia elétrica em formas de energia aí. Tá? O processador está funcionando, o HD está funcionando, as memórias estão funcionando. Então nós precisamos fazer conversão de energia. Coloca a mãozinha atrás dele. Veja o que acontece. Está quente. Por quê? Porque nessa conversão de energias, uma parte da energia está saindo na forma de calor. Na geladeira, mesma coisa. Se eu olhar a parte de trás da geladeira, estou convertendo energia elétrica em energia térmica, fazendo, na verdade, um motor circular um gás refrigerante por dentro da geladeira. E nessa conversão de energia, eu tenho, então, liberação de calor. Você pode pensar em qualquer equipamento e você vai encontrar exatamente isso. Uma conversão de energia, e equipamento, no caso elétrico, né? Uma conversão de energia elétrica para finalidade específica daquele aparelho e sempre libera
calor. E com a gente? E com nós, seres vivos, será que isso é diferente? Não, acontece exatamente a mesma coisa. Qual é a temperatura do ar ao seu redor? Nós estamos agora no inverno. Aqui, onde estou gravando, aqui em Santos, São Paulo, estão mais ou menos 20 graus Celsius. E eu posso te dizer uma coisa, embora a temperatura do ar esteja em 20 graus Celsius, a temperatura do meu corpo está em 36 graus e meio. Ué, como que eu consigo estar acima da temperatura do ambiente sem estar ligado a uma tomada, por exemplo? Acontece que as reações bioquímicas que acontecem dentro do meu corpo são regidas pela mesma lei. E é por isso que eu estou falando que quando eu estudo energia, eu não estou estudando apenas física. Esse conteúdo de física ele é extremamente importante para todas as outras disciplinas. E nesse momento nós estamos discutindo a respeito de biologia. Então você vai lá, come um quindim, correto? Esse quindim é uma forma de energia química. A energia está armazenada nas ligações químicas da molécula de glicose. E eu preciso converter essa forma de energia química para uma outra forma de energia. Então aqui eu vou deixar marcado aqui, ó, como glicose para a gente, tá? Como exemplo. Eu preciso converter ele numa outra forma de energia que também é química, mas uma forma em que meu corpo consiga utilizar de maneira mais eficaz. Nesse caso, a gente vai converter a energia química contida na glicose, nós vamos, na verdade, armazenar essa energia química numa outra molécula chamada adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, que na biologia nós simplificamos e escrevemos ATP. Correto? Então, o que acontece? Se eu estou convertendo uma forma de energia em outra, por mais que seja a mesma forma de energia, esse processo de conversão vai ser regido pela segunda lei da termodinâmica. E uma parte do calor, uma parte da energia da glicose, vai ser liberada na forma de calor. Certo? Se você imaginar, cada mol de ATP possui 7,3 quilocalorias de energia armazenada. Cada molécula de glicose possui aí cerca de 646 quilocalorias de energia armazenada nela. Os cálculos mais recentes, que já nem são tão mais recentes, têm cerca de 10 anos, apontam que 1 mol de glicose, diferente do que se imaginava anteriormente, que produzia, segundo os estudos um pouco mais antigos, entre 36 a 38 moléculas, 36 a 38 mols, certo? De ATP. 36 a 38 dependendo do tipo celular que eu estou falando, se é uma célula muscular ou se é uma célula, por exemplo, do osso, um osteócito, um osteoclasto, um osteoblasto. Então, dependendo do tipo celular, variava entre 36 a 38. Os cálculos mais modernos apontam, e agora eu vou te deixar numa sinuca de bico, porque a gente nunca sabe se você vai fazer o vestibular, no que eles estão se baseando. Os cálculos mais modernos apontam 30 a 30 mols de ATP. Ou seja, 1 mol de glicose produz, ao final do metabolismo dessa molécula, 30 mols de ATP. Certo? Qual é o rendimento? Né? Uma parte sai na forma de calor. Se você for fazer a conta disso daqui, nós vamos ver que a energia que foi liberada, armazenada, na verdade, na forma de ATP é apenas 31,8% do total de energia que se tinha no começo, no início, das 646 calorias. Somente, aproximadamente, vamos arredondar para cima, 32% foi armazenado na forma de ATP. A questão é, e o resto? E os outros 68%, para onde foram? Saíram na forma de calor. E esse calor ajuda a manter a sua temperatura sempre constante. Não é tão simples assim. O processo bioquímico de manutenção de temperatura corporal até hoje é estudado, tá? Mas isso aqui é um bom começo para a gente entender da onde vem a energia que mantém o nosso corpo com uma temperatura constante, independente da temperatura do meio, dados certos limites. Eu não vou botar uma pessoa no meio do Ártico a menos 40 graus Celsius e achar que a temperatura do corpo dela não vai variar. É óbvio que vai variar, né? Ela vai sofrer de hipotermia e vai morrer congelada em pouco tempo, se ela não tiver com roupas preparada adequadamente para aquele tipo de clima, certo?
Então, é isso. Do ponto de vista biológico, nós conseguimos aplicar. Vamos só a mais um outro exemplo. Motor a combustão de carro, certo? A ordem de grandeza que nós fazemos, que temos em motores de combustão, é de 17%. O rendimento dele, de um motor a combustão, é de 17%, ao passo que o rendimento de uma conversão de energia dentro de uma célula eucarionte, lá na mitocôndria, é de 32%. Ou seja, as nossas mitocôndrias trabalham melhor que os melhores motores de carros. O que significa eu ter, então, um rendimento de 17% nessa conversão de energia? Significa que se você parar no posto e abastecer o seu carro com 100 litros de gasolina, somente 17 litros viram movimento. São utilizados efetivamente para fazer o seu carro andar. O restante, os 83%, são utilizados para quê? Na verdade, para nada. Eles são liberados na forma de calor. Põe a mão no capô do seu carro e você vai entender o que eu estou falando. Certo? Então, na próxima aula, o que nós vamos entender? Para onde vai esse calor? Na verdade, nós vamos estar continuando a segunda lei da termodinâmica para entender o que acontece com esse calor. Vamos falar a respeito da entropia. Ela é tão importante que eu vou deixar ela para uma aula separada. Correto? Espero que você tenha entendido os objetivos dessa aula, entendido como se dá o processo de fluxo de energia, né? O que é energia a gente não consegue definir, mas a gente pode olhar para algumas características delas. Nós estamos olhando para as leis da termodinâmica que regem as conversões de energia. Correto? Próxima aula, então, sobre entropia, uma continuação da segunda lei da termodinâmica, e lá a gente vai esclarecer um monte de coisas. Te vejo na próxima aula, um abraço, tchau!